Irmãos, nessa manhã nós vamos ouvir a palavra do Senhor. O pastor Heber vai ministrar aos nossos corações. Amém? Pastor Heber. Irmãos, vamos ficar em pé, a paz do Senhor Jesus. Bora fazer uma oração. Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua presença nesta manhã para ministrar a Tua palavra, Senhor. Abençoe a cada um dos irmãos que já estão aqui, abençoe aqueles que ainda hão de chegar e abençoe também aqueles que não puderam estar aqui no nosso meio. Pedimos a Tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos. O pastor Elias iniciou aí, desde lá do capítulo do estudo 11, Verdades Proféticas de Salomão, 4 estudos falando aí sobre o templo, e nós estudamos tudo isso em 4 lições, e o pastor Gedeon Júnior continuou a questão do segundo templo, a destruição do segundo templo, e ele pediu para que nós pudéssemos ministrar, para poder encerrar esse ciclo, a questão do terceiro templo. Então, nós vamos encerrar esta manhã, e no domingo que vem, se o Senhor Deus assim permitir, nós vamos voltar com a nossa revista, na lição número 12, e vamos falar sobre a igreja e os desigrejados. Está lá na nossa revista, e domingo que vem nós vamos utilizar. Quem trouxe a revista esta manhã, nós não iremos usar a revista, ok? É uma aula extra para finalizar esse ciclo aí, e na semana que vem, aí sim, aí você traz a sua revista e vamos precisar dela. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos precisar ler aí a partir do versículo 1. Mateus capítulo 24, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera mais um pouco. Primeiro Evangelho, Mateus capítulo 24, nós vamos ler os versículos 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Antes de iniciar o estudo, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25 foi muito utilizado nessa revista aqui, Jesus Voltará, que foi a primeira revista do ano de 2018. E aí, eu tenho aqui 4 revistas para presentear. Quem não tem e quiser vir pegar aqui, eu tenho 4. Quem aqui gostaria de pegar? Pega aqui, meu irmão. Pega aqui, Tiago, irmã Anne e a irmãzinha ali. Então, fechou. 4 revistas. Isso foi muito utilizado no ano de 2018, foi a primeira revista do trimestre. E aí, foi muito falado desse capítulo 24 e 25. Então, o que acontece? Aqui no capítulo 24, o Senhor Jesus está falando da aula passada que o pastor Gedeon Júnior ministrou, que foi a derrubada do segundo templo. Aqui no versículo 2 diz: Vedes tudo isto, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o general Tito, filho de Vespasiano, entrou em Jerusalém, tomou a cidade e derrubou o templo. E quando nós começamos a ler no versículo 3 até o versículo 13, nós vamos observar que o Senhor Jesus está falando aqui sobre o princípio das dores. Olha o 3, por gentileza. Acompanhe o versículo 3 de Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas,
E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí o Senhor começa a explicar no versículo 4 que acontecerá aí o princípio das dores. Tudo isso já foi estudado principalmente nessa revista que eu acabei de entregar para os irmãos. Aí aqui no versículo 4 fala que acautelai-vos que ninguém vos engane. O versículo 5 e o versículo 6 fala que muitos estariam vindo em nome do Senhor, enganaria a muitos, haveria rumores de guerra, haveria aqui nação contra nação, e no versículo 8 fala, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Quando nós chegamos no versículo 9, fala aqui que nós seríamos perseguidos por amor a Cristo. E aqui no versículo 12 fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui são os princípios das dores. Tudo foi falado, tudo foi ministrado, mas no versículo 15, o Senhor Jesus começa a falar de um outro assunto que começa aqui, a grande tribulação. Mas nós não vamos entrar nesse quesito esta manhã, não vamos falar sobre a grande tribulação. Mas quando ele chega aqui no versículo 15, é o tema do nosso estudo esta manhã. Porque aqui no versículo 15, o Senhor vai estar falando da construção do terceiro templo. É claro que tem muitas pessoas que não acreditam, tem muitas pessoas que não compactuam com a mesma ideia, fala que não há necessidade da construção do terceiro templo, mas nós acreditamos, está na palavra do Senhor, e nós vamos falar esta manhã que haverá sim a necessidade da construção do terceiro templo. Acompanhe aqui no versículo 15, por gentileza. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. O que estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volta atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E talvez você possa estar perguntando, onde que aqui está escrito que haverá a construção do terceiro templo? Quando você olha aqui falando abominação da desolação. A abominação da desolação está falando do anticristo. Essa figura é o anticristo. E aqui fala, que Daniel fala, aqui no profeta Daniel, que está no lugar santo. Esse lugar santo é a construção do terceiro templo. Nós vamos mostrar isto esta manhã. Então, o abominável da desolação é o anticristo, de que falou o profeta Daniel. O anticristo, não vou falar também sobre o anticristo, mas só para lembrar, é o oposto de Cristo. Assim como Cristo veio à terra para fazer a vontade de Deus, o anticristo virá para fazer a vontade de Satanás. Ele se manifestará Satanás na forma de homem. Então, quando o Senhor Jesus falou esta palavra para os discípulos, eles lembraram de Daniel. E lá em Daniel fala, nós vamos falar daqui um pouquinho, vamos mostrar, que fala desse homem da desolação, o abominável da desolação. Então, aqui no capítulo 15, está falando sobre o anticristo. Vamos aqui então para os slides, para a gente começar a nossa aula. Aqui é apenas uma recordação da aula de domingo passado, na verdade não foi domingo, foi quarta, onde o pastor Gedeon Júnior ministrou sobre a queda do segundo templo. Quando foi no ano 66, aqui, inicialmente devido às tensões religiosas, porque eles não concordavam com a cobrança de impostos, começou uma grande guerra entre romanos e judeus, e os romanos perderam porque Tito entrou e acabou com tudo. Tito, filho de Vespasiano, entrou, destruiu a cidade, isso foi no ano 1 de agosto do ano 67, e destruiu todas as coisas no ano 70 depois de Cristo.
E quando esse templo foi derrubado, se cumpriu a promessa, se cumpriu a profecia de Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, onde disse que não ficaria pedra sobre pedra. E também é descrito em Marcos capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Então, o cerco foi durante 4 anos. E os judeus se levantaram e aí acabou com todo esse templo, que foi descrito pelo pastor Gedeon Júnior. De repente, você não pode vir ao estudo, não tem problema nenhum. Você vai lá no nosso site, canal de YouTube, coloca lá IEPBC Brasil, e você vai encontrar a capa da nossa revista, e você vai encontrar todas estas aulas lá. Aí aqui é aquela foto clássica, onde Tito está invadindo e destruindo o segundo templo. Aquela construção magnífica que foi reformada por Herodes. O pastor Gedeon Júnior mostrou em detalhes como que foi a ampliação em relação do primeiro templo de Salomão para o segundo, mas tudo isso caiu porque Cristo disse em Mateus 24 que seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Aí nós temos aí a foto. Não ficaria pedra sobre pedra, como de fato não ficou. Tudo caiu, tudo ruiu e tudo foi destruído. Aqui é aquela foto que eles estão carregando o candelabro, estão carregando a minorá. E aqui eles colocaram fogo no templo porque ficaram sabendo que tinha muito ouro nesse templo. Então a ideia qual é? Vou colocar fogo para derreter esse ouro, para poder levar esse ouro para casa, porque tinha muito ouro no templo. Então colocaram muito fogo para que o ouro pudesse ser derretido e eles pudessem levar o ouro para casa. Aí nós temos aqui a vitória que foi retratada e eles fizeram um arco lá em Roma para poder demonstrar esse acontecimento. E o arco de Tito, daqui um pouco eu mostro a imagem, foi feito todo de mármore, foi erigido como um triunfo comemorando a conquista de Jerusalém e construído em 81 depois de Cristo, quando o imperador morreu por conta de uma febre. E lá eles colocaram a seguinte inscrição: no arco de Tito, que está em Roma, eles colocaram aquela inscrição ali: o Senado e o povo romano dedicam ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. Aqui então está o arco. Ali em cima é colocada aquela escrita que eu acabei de ler, e ali também tem a imagem. Eles levando a minorá, levando o candelabro, essa imagem está fixada nesse arco de Tito aqui. Então isso, irmãos, tudo foi falado, tudo foi mencionado, e a profecia então se cumpriu. Agora, quando chega aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 15, que é o nosso texto desta manhã, onde nós estamos ministrando, aqui vai falar exatamente da construção desse segundo templo. Nós já lemos esse texto, mas o que nós vamos chamar a atenção é ali, ó, abominável da desolação. Então ali é o anticristo, de onde falou o profeta Daniel, e o lugar santo. Como que haverá o lugar santo se não tem mais templo? Se o templo foi destruído. Então, se o templo foi destruído, então não tem como, essa profecia vai se cumprir com quando reerguer o outro templo. Então, nós vamos falar que o abominável é o anticristo. O profeta Daniel falou, nós vamos mostrar o texto daqui um pouquinho. E o lugar santo está falando de um terceiro templo. Como foi destruído o primeiro templo e o segundo templo, não tem mais templo, nós mostramos que Tito entrou e derrubou e acabou com tudo. Como não existe mais o segundo templo, então haverá a construção de um terceiro templo, porque foi falado que o abominável da desolação vai estar no lugar santo, e o lugar santo é o terceiro templo. Onde é que foi? Onde é que está? Quando foi dito isso? Está em Daniel, capítulo 9, versículo 23 ao 27. Aqui as letras estão muito pequenas. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar mais de perto, abra Daniel, porque nós vamos ler todo o texto. Então, se você achar que está muito longe, abra a sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 9, 23 ao 27.
para que possamos fazer a leitura. Diz assim, versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá um assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então está em Daniel, capítulo 9, versículo 23 ao 27. Os destaques são esses aqui. Depois das 62 semanas será morto ungido. Ungido está falando de Jesus. Jesus morreu, se cumpriu. E ali está falando que vai vir destruir a cidade e o santuário. Também se cumpriu. O santuário foi ao chão, o templo foi destruído. E aqui entra o versículo 27. Do versículo 26 para o versículo 27, aqui está a construção do terceiro templo. Porque fala de sacrifício e oferta de manjares. Como haverá sacrifício se não tem mais templo? E oferta de manjares, porque para ter oferta de manjares tem que ter a necessidade de um templo. Então isso aí, irmãos, é a prova de que tem que haver a construção desse terceiro templo. E isso foi bastante confirmado aqui, pelo apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Olha só o que ele fala. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Versículo 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Olha o versículo 3, presta atenção no versículo 3. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade é o anticristo, o filho da perdição é o anticristo. Ele está simplesmente falando o que nós acabamos de ler em Daniel capítulo 9. Então está falando aqui do filho da perdição. Olha lá, homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Assentando-se no santuário de Deus. Santuário de Deus, volto a repetir, é o terceiro templo. Mas o terceiro templo não existe. Ele ainda vai ser construído. Ele ainda vai ser erguido. Ele ainda vai ser levantado. Então, nós vamos simplesmente falar esta manhã que isso realmente vai acontecer. Então, o homem da iniquidade está falando aí do anticristo. Um breve histórico aqui, tudo isso já foi falado, mas só para um breve histórico sobre Jerusalém. Tito conquistou a cidade e destruiu o templo. Mas quando chegou ali no ano 132 a 135, esse judeu muito poderoso, muito forte, muito influente, chamado Bar Corba, ele conseguiu uma independência em relação aos judeus, em relação a Roma, aliás, durante 3 anos.
Mas aí Roma consegue virar o jogo, e Roma consegue conquistar a cidade, e a partir daí eles proibiram qualquer judeu entrar na cidade. Então o judeu não entrava mais na cidade. Irmãos, abrindo parênteses aqui rapidinho. Eu falo muito rápido, né? Então se o irmão achar que está muito rápido, levanta a mão aí que eu tento maneirar um pouquinho. Está muito rápido? Está dando para entender, né? Então beleza. Então eles mudaram o nome para Aélia Capitolina. E a partir daí ninguém mais entrava, nenhum judeu entrava mais na cidade. Eles começaram a dizer o seguinte: esse povo aí é muito perigoso. Já teve a questão ali desse judeu Bar Corba conseguir durante 3 anos essa independência. Roma vira o jogo e aí consegue conquistar a cidade e mudou o nome para Aélia Capitolina. Olha só o que diz: independência judaica restaurada por breve período. A revolta de Bar Corba foi 132 a 135 depois de Cristo. Mas os romanos novamente triunfaram. Os judeus então foram proibidos de entrar em Jerusalém. E o nome da cidade foi mudado para Aélia Capitolina. E os romanos a reconstruíram, dando-lhe as feições de uma cidade romana. E por 1,5 séculos, Jerusalém foi uma pequena cidade da província. Anos depois, entrou a figura de Constantino, lá em 316 depois de Cristo. O imperador Constantino, por influência de sua mãe, que era muito devota, extremamente devota ao cristianismo, ele começou a restaurar a cidade e começou a tirar alguns monumentos romanos e começou a construir igrejas sobre a ótica bíblica, sobre a visão da Bíblia. E ele conseguiu, inclusive, erguer ali a Basílica do Santo Sepulcro. E foi a primeira em um grande número de majestosas construções que se ergueram na cidade. Então Jerusalém começou a se voltar para a palavra de Deus e começou então a ter várias construções ali criadas por influência de Constantino. A grande questão é que se fala até hoje se Constantino era de fato ou não um cristão, se ele realmente era um cristão ou não. Mas o fato é que ele entrou, conseguiu conquistar a cidade e começou aí a fazer várias construções e começou a colocar a sua influência, que foi muito considerada através da sua mãe. Mas aí um grande detalhe: anos depois, os muçulmanos, por entender que eram descendentes de Abraão, por intermédio de Ismael, eles colocaram o olho naquela cidade, naquela terra, e disseram que também seria deles. E aí os muçulmanos entraram em 634 e conquistou a cidade. Há uma crença no meio dos muçulmanos de que no mesmo monte que Abraão quase sacrificou Isaac, há uma crença entre eles que foi ali que Maomé foi assunto ao céu, subiu ao céu, e lá Deus deu todas as instruções para que ele pudesse fundar toda a religião muçulmana e criar toda a religião muçulmana. Então, a crença é essa: ele foi ao céu, ele recebeu as instruções e ele veio e criou toda a religião muçulmana. Os muçulmanos então entraram em 634 e aí criaram exatamente lá no monte onde estava construído o primeiro e o segundo templo, o Domo da Rocha. Isto aqui é um dos principais motivos e uma das coisas mais sérias e mais complicadas para a construção aí desse terceiro templo. O que é o Domo da Rocha? Já foi falado, inclusive, aqui nos estudos. O Domo da Rocha, também conhecido como a Cúpula da Rocha, é um santuário muçulmano que foi construído no Monte do Templo em Jerusalém, em 691 depois de Cristo. Ele faz parte de uma maior área sagrada muçulmana que ocupa parte significativa do que é também conhecido como Monte Moriá, no coração de Jerusalém. A Cúpula da Rocha recebe o seu nome por ser construída sobre a parte mais alta, a cúpula do Monte Moriá. Depois dos muçulmanos tomarem o controle de Jerusalém, em 637 depois de Cristo, os líderes islâmicos encomendaram
a construção do Domo da Rocha, em 685. Essa construção demorou quase 7 anos para ser concluída e hoje é uma das mais antigas estruturas islâmicas do mundo. Certo? E aí, aqui está Jerusalém, aquela parte ali é a igreja que Constantino construiu, a igreja do Santo Sepulcro, e bem ali onde eu vou destacar está o Domo da Rocha. Ali é o Monte Moriá, onde Abraão quase sacrificou Isaac, onde foi construído o primeiro e o segundo templo. Eles colocaram o Domo da Rocha ali, exatamente ali onde eu estou colocando. Aqui está fotos atuais de lá. Eu vou mostrar um vídeo, os irmãos vão ver depois. Aqui está uma foto recente, uma foto atual. Esse é o Monte Moriá e o Domo da Rocha foi construída. Essa construção aqui é exatamente aqui, em cima ali do Monte Moriá. Então, é uma estrutura muito gigantesca, muito grandiosa, muito rica. Eles deixaram aquela abertura ali, ó, não sei se os irmãos estão conseguindo ver. Aqui não sei se tem aquele negócio, cadê? Tem não, né? Mas enfim, ali ó, e deixaram aberto para todo mundo ver onde foi o local que, segundo eles, Maomé foi assunto ao céu, recebeu lá a ordem de Deus para fundar a religião muçulmana, segundo eles. Então eles deixaram aberto, tem galerias, as pessoas podem visitar, inclusive ali. Aí nós vamos ver aqui, essa é o Domo da Rocha, fotos atualíssimas, e está aí lá no Monte Moriá. Observa aqui embaixo, ó, essa terra aqui, é lá no cume do monte, eles colocaram essa estrutura que é muito rica, tem muito ouro aí, muito dinheiro envolvido, uma construção gigantesca, conhecida no mundo inteiro. E aí, tudo isso aqui, ó, é muito dinheiro envolvido e tudo isso aí é ouro, certo? Então, quando houver a construção do terceiro templo, o Domo da Rocha vai ter que sair daí, aí vai se cumprir a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, o Senhor vem e leva a sua igreja. Cristo vem, volta e arrebata a sua igreja. Dentro desse assunto, existe aqui, irmãos, 3 correntes doutrinárias sobre o arrebatamento da igreja. São as 3 aqui, ó, pré-tribulacionista, o mesotribulacionista, meso ali é de meio, né, tribulacionista e pós-tribulacionista. Quem defende esse grupo, a primeira corrente doutrinária ali, pré-tribulacionista, porque quando o Domo da Rocha sair e começar a construção do terceiro templo, Cristo vem, arrebata a igreja, certo? Aí quem acredita nessa primeira teoria, pré-tribulacionista, é aquele grupo que vai acontecer exatamente isso. Colocou a primeira pedra, Cristo vem, leva e arrebata a igreja. Ninguém vai passar pela grande tribulação, porque quando começar a construção do terceiro templo, quem vai se instalar é o anticristo. O anticristo se instalando, começa a grande tribulação. Então o primeiro grupo que crê na pré-tribulacionista, começou a construção, Cristo vem, arrebata a igreja. O segundo grupo é o seguinte: quando se cumprir a 70ª semana de Daniel, vai iniciar uma tribulação de um período de 7 anos. Esse período de 7 anos vai ser dividido em 2. Um período de 3 anos e meio e o outro de 3 anos e meio. Só que nesse período de 3 anos e meio, haverá uma paz, tudo será resolvido, o anticristo vai estar instalado, mas não haverá aquela perseguição, haverá uma paz, tudo vai ser resolvido em questão de economia, segurança, questão de estrutura, tudo vai ser 1000 maravilhas, tanto é que as pessoas vão olhar e vão falar, isso é Deus, não tem como, está resolvendo tudo, vai fazer alianças, pactos mundiais, alianças mundiais, e o anticristo vai ser instalado, mas os 3 anos e meio não haverá aquela tribulação ferrenha. Haverá, inclusive, uma paz. Uma aparente paz, né, irmãos? Então, quem acredita nisso é o seguinte: a igreja vai passar por esse primeiro período da grande tribulação, mas quando findar 3 anos e meio, aonde vai vir a ira de Deus,
aonde lá em Apocalipse está lá o primeiro ai, o segundo ai, o terceiro ai, aonde lá em Apocalipse vai ter lá a abertura dos selos, as trombetas. Quando começar a ira de Deus, no segundo período, aí Cristo vem e leva a sua igreja. Então a igreja não vai ficar ali no primeiro período, vai ficar no primeiro período, mas no segundo vai subir. E tem um terceiro grupo, que é o pós-tribulacionista. Esse grupo, dessa corrente doutrinária, diz que a igreja passará pela grande tribulação. A igreja vai passar por tudo isso, tanto no primeiro período, como no segundo período. E a igreja vai passar pela grande tribulação. O que a Igreja Brasil para Cristo acredita? O que nós acreditamos? Qual é a linha que nós defendemos? A primeira, pré-tribulacionista. Nós acreditamos que nós não iremos passar pela grande tribulação. Quando começar a construção desse templo, Cristo vem, arrebata a igreja. Quem está aqui dentro, que estiver preparado, os mortos vão ressuscitar, é o que diz a Bíblia, e quem estiver aqui dentro, que está preparado, vai encontrar com o Senhor, vai ser transformado e vai encontrar com o Senhor nos ares e vai ser arrebatado. Dos que estão aqui dentro, que não conseguir ser arrebatado, com certeza vai ficar aí na grande tribulação. Então haverá o arrebatamento da igreja. Quais são os textos que defendemos? Aqui, ó, Romanos 8:1. Olha o que diz Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha 1 Coríntios 15:51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4:16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o outro texto diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então a nossa visão é essa: Cristo vai arrebatar a sua igreja. Quantos acreditam aqui no arrebatamento da igreja? Levante a mão. E dê glória a Deus aí. Não, o arrebatamento da igreja acontecerá a volta de Jesus. É importante lembrar que existem dois assuntos diferentes aí. Tem o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, né? Rapidinho. Então o arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda de Cristo é outra coisa. Quem for arrebatado, inclusive, quem for encontrar com o Senhor nos ares e for arrebatado, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, vão voltar inclusive com Jesus. Então vão voltar com Jesus para julgar. Então é um assunto que vai ser com certeza discutido e ensinado aqui pelo pastor Gedeon Júnior. Então voltando, então não temos dúvida que haverá a construção do terceiro templo. Não temos dúvida disso. E quanto mais se aproxima esta construção, mais se aproxima a volta de Cristo. Porque nós não vamos estar aqui, nós não vamos participar dessa empreitada, nós vamos estar já com o Senhor. Eu creio que nós subiremos, não estaremos aqui, estaremos com o Senhor para todo sempre. Continuando, aqui, existe, irmãos, um instituto, desde quando Israel se tornou independente, eu até anotei a data aqui, em 1948, deixa eu ver onde é que eu anotei, aqui, 14 de maio de 1948, desde quando Israel se tornou independente, eles criaram um instituto,
para a construção do templo. Então, todo o dinheiro é destinado para esse instituto, para a construção do templo. Eles estão procurando os melhores, os mais capacitados, os mais experientes, para reconstruir tudo que havia no templo, olhando para o Velho Testamento. Então, tudo que havia no Velho Testamento, tanto no primeiro templo como no segundo templo, eles estão com muito dinheiro para poder construir esse terceiro templo. Existe então esta fundação, e a fundação é exatamente para poder construir e para poder levantar e reestruturar e construir esse templo. Quando você olha para a UNB, por exemplo, a UNB é uma fundação que recebe dinheiro para o ensino superior, né? Universidade de Brasília. Assim é o Instituto. O Instituto está em Israel e ele recebe dinheiro para reestruturar tudo e absolutamente tudo, como roupas, como utensílios, como aquelas pedras do peitoral do sumo sacerdote, a menorá. Então existe um instituto voltado para a construção do terceiro templo. O que diz aqui? O objetivo. A base do trabalho do Instituto é o mandamento dado ao povo judeu no Monte Sinai. Olha o que diz lá, em Êxodo 25:8. E farei para mim um santuário e habitarei entre eles. Os esforços do Instituto para se preparar para o templo em nosso tempo podem ser comparados aos preparativos que foram feitos nos dias do tabernáculo e mais tarde pelo rei Davi. Pastor Elias mencionou sobre isso, estudamos sobre isso, como foi a preparação para a construção do templo. Então esse instituto está na mesma visão. Eles estão preparando tudo para que esse templo possa ser erguido. Olha lá, ó, para se preparar para o templo em nosso tempo. Continuando, departamento de pesquisa. Então existe um departamento nesse instituto para pesquisar, uma equipe de rabinos, estudiosos, cientistas e outros especialistas em vários campos está atualmente ocupada com o estudo de vários assuntos relacionados ao templo. E eles estão com muito dinheiro dentro desse instituto aqui. E aqui continua dizendo: as conclusões desta pesquisa formam a base para a criação dos vasos sagrados. As vestes sacerdotais são formadas pelo Departamento de Restauração do Instituto, composto por especialistas que representam uma vasta gama de campos e profissões: ouro e ourives, tecelões, gemólogos, musicólogos, carpinteiros, pintores, artistas gráficos, arquitetos e muito mais. Daqui um pouquinho eu vou mostrar o vídeo desse instituto para os irmãos terem a noção de como eles estão fazendo para construir esse templo. Quais foram até agora os resultados alcançados? Os resultados é o seguinte: desta maneira, mais de 60 vasos sagrados do templo já foram restaurados, incluindo alguns dos projetos mais difíceis e complicados, como a menorá. Lembra da figura lá, que eles pegaram a menorá, o candelabro e levaram? Eles conseguiram fazer uma idêntica, toda de ouro, vocês vão ver aqui no vídeo. E eles já conseguiram, inclusive, podem até visitar essa menorá, esse candelabro, nesse instituto. E as pedras preciosas do peitoral, pastor Elias que ministrou, são 12 pedras na roupa do sumo sacerdote. Aquelas pedras já foram todas restauradas por esses institutos, pelos melhores geólogos, que é o pessoal responsável por restaurar essas pedras. As pedras do peitoral, recentemente criadas, foram investigadas com a ajuda de gemologistas profissionais, geólogos e outros especialistas. A ampla gama de materiais exigiu o exame de mais de 30 diferentes pontos de vista para estabelecer os critérios para a identificação das pedras. Existe uma equipe especialista, tem um homem, inclusive, vou te falar o nome daqui um pouco, que entende muito do Velho Testamento, e tudo que foi construído no primeiro e segundo templo, eles estão fazendo aqui para a construção do terceiro. Olha aí a menorá, já foi construído, mas o vídeo vai ficar bem melhor, a imagem. Ali é
o candelabro, certo? E aqui tem a roupa ali do sumo sacerdote. E aqui tem as pedras que eu te falei. Essas 12 pedras aí já foram todas restauradas. Então o Instituto já conseguiu restaurar as pedras, o candelabro, a roupa dos sacerdotes, certo? Outros resultados alcançados. Outro exemplo de pesquisa atualmente em andamento envolve a topografia e a composição do monte do templo e a estrutura do templo sagrado, bem como um plano arquitetônico funcional para a reconstrução do templo sagrado do Monte Moriá, de acordo com padrões modernos da construção e com os melhores materiais e tecnologia disponíveis. Lembra lá, irmãos, quando o Senhor falou para Moisés que ia construir o templo, e o pastor Elias mostrou ali, e Salomão recebeu e Davi preparou tudo, e tinha muito ouro e muita prata. Chegou um momento que não precisava nem trazer mais oferta, porque já tinha demais. Não traga mais, não precisamos mais, não cabe mais, já temos o suficiente. Então, assim como tinha aquele preparativo, tem também esse instituto, tudo voltado para a construção desse templo. Mas observe uma coisa, Daniel, o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus está falando que o anticristo é que vai se assentar nesse templo. Ele vai se ostentar querendo ser Deus no santuário e vai querer se fixar ali. Então, está sendo feito com muita dedicação, com muito empenho, com muito cuidado. Tudo está sendo preparado para que esse templo possa ser reerguido, certo? Os mesmos esforços são feitos para estabelecer a localização adequada da estrutura do templo e de todas as suas câmaras. Então, não é somente construir, não é somente ter dinheiro, não é somente reconstruir as pedras, as roupas dos sacerdotes, não é somente construir o candelabro, a menorá, não é somente isso. Isso eles conseguem alcançar. Agora, o grande detalhe é ali, a localização adequada. Isso é o grande detalhe, porque tem que ser no local santo, tem que ser lá no Monte Moriá, não pode ser em nenhum outro local a construção desse terceiro templo. Em nenhum outro local ali em Jerusalém pode se levantar o terceiro templo. Existe um local específico, existe um local determinado. A construção do terceiro templo tem que ser aonde estava o primeiro e o segundo templo. Então, o esforço do Instituto, além de conseguir tudo, esse aqui é um grande problema que eles têm que enfrentar. Muitos não acreditam na construção do terceiro templo, justamente por isso, porque vai se levantar com certeza a Terceira Guerra Mundial, porque os muçulmanos não vão de forma alguma deixar isso barato, não vai entregar de mão beijada. É aí onde entra a aliança do anticristo, em fazer várias alianças no mundo inteiro, para que possa construir em outro local, para que não derrube o Domo da Rocha. Então aqui, os irmãos entenderem, ali o Domo da Rocha, ali está o monte, e está fixado exatamente aí nesse ponto B, no Domo da Rocha. Então o que acontece? Eles não sabem ainda a localização. Tem um grupo que acredita que aqui é o local. Esse aqui é o local que Abraão levou ali, Isaac quase foi sacrificado, é aqui que construiu o primeiro e segundo templo, é aqui, onde está o Domo da Rocha, e acabou, nem mais um lugar. Mas já tem um outro grupo que acredita que não, que foi ali, na parte norte, onde está ali o C, do círculo vermelho. Eles acreditam que não foi aqui onde está o Domo da Rocha, que o local do primeiro templo e do segundo templo foi ali, onde está o ponto C. E eles poderiam muito bem construir ali o terceiro templo, sem mexer nesse Domo da Rocha, nessa construção grandiosa dos muçulmanos. E tem um terceiro grupo que acredita que foi um pouquinho ao sul. Pode se construir aqui ao sul, que é o parte A aqui, onde está ali destacado. Então, pode construir o templo sem nenhum problema nesse local. Não mexa ali no Domo da Rocha. Então, o Instituto está estudando, está vendo qual é realmente a localização adequada para que esse terceiro templo possa se erguer. Então, está essa grande dúvida, esse grande problema e essa grande dificuldade. Qual é a tendência? A tendência é
Se entrar num acordo, a tendência é essa aí, ó. A parte C ali, o 3, o sul do Domo da Rocha. Eles fazem ali o templo, igual está ali, ó. Constrói o templo ali, sem nenhum problema, sem briga, está todo mundo certo, todo mundo em paz. E fica ali do outro lado o Domo da Rocha. Não mexe com eles, constrói o templo ali, está tudo certo. O fato é, começou a construção do templo, a igreja é arrebatada. E aí nós vamos mostrar notícias atuais, o que está acontecendo atualmente, dentro desse assunto aqui do terceiro templo. O Gospel Prime é um site tem muita credibilidade. A gente acompanha muito notícias aí no Gospel Prime, e ele colocou aqui, ó, no ano passado, no dia 2 de outubro de 2018, ele colocou a seguinte notícia aqui, ó: sacerdotes do terceiro templo retomam cerimônia que não ocorria há 2000 anos. Então, o que aconteceu aí? Eles pegaram, obviamente, foram atrás dos descendentes dos sacerdotes para poder fazer uma festa aonde pudesse estar ali os descendentes dos sacerdotes. Não podia ser qualquer pessoa para poder fazer essa festa. Então, em 2000 anos, porque estão esperando a vinda do Messias, mas nós vimos nos textos que quem vai aparecer não é o Messias. Nós vimos nos textos que quem vai aparecer é quem? É o anticristo. Então eles esperam a volta do Messias. Então, desde esse tempo, eles não fazem festa nenhuma, mas agora eles começaram a fazer. É a primeira vez que a libação de Sucote, que é a festa dos tabernáculos, é realizada desde a derrubada do segundo templo. Então está ali, ó, eles começaram agora a fazer estas festas. Na semana passada, isso é, naquela data lá de 2018, ali de outubro, que é uma notícia recente, diz o site: na semana passada, judeus do mundo inteiro celebraram o Sucote, que é a festa dos tabernáculos, instituída no livro de Levítico. Desde a derrubada do segundo templo, no ano 70, alguns dos rituais tradicionais deixaram de ocorrer em Jerusalém. Na quinta-feira, dia 27, aqui no caso no mês de outubro, cerca de 300 pessoas participaram da reconstituição da cerimônia de libação de água de Sucote. O grupo reuniu-se no portão do lixo, na cidade velha, no início da noite, descendo os degraus íngremes que levaram à fonte de Siloé, liderados por 6 sacerdotes, comprovadamente descendentes de Arão. Então foram comprovados que eles eram descendentes de Arão. E ao som de música, a multidão cantou e dançou, enquanto passavam pelos vestígios arqueológicos da antiga cidade de Davi, até a fonte que era usada nos tempos de Jesus. Então aconteceu esta festa. Ali, ó, eles tocando, os sacerdotes foram treinados para o serviço no terceiro templo, usaram vestimentas que seguiam os padrões bíblicos para o uso cerimonial. Alguns tocavam longas trombetas de prata, preparadas pelo instituto do templo, o que à frente de todos carregava uma bacia de prata usada para a libação, enquanto o sumo sacerdote Baruque levava um jarro de ouro, preparado este ano especialmente para o evento. Esse sacerdote Baruque é o especialista aí, é um dos homens mais entendidos neste instituto, segundo eles aí, para entender o Velho Testamento e fazer tudo que está de acordo com o que tinha ali no primeiro e segundo templo e as determinações ali no Velho Testamento das festas do templo. E aqui nós temos o último ponto, que é o nascimento da novilha vermelha. Até a novilha vermelha eles já providenciaram. Porque, segundo Números, a ordem foi: pega uma novilha vermelha, sem mancha, sacrifica essa novilha vermelha, e aí as cinzas desta novilha vermelha leva para o sumo sacerdote para ser oferecido. Então, até o nascimento, que não tinha essa novilha vermelha, eles já conseguiram. Nascimento de novilha vermelha é visto como sinal do fim dos tempos em Israel. Olha a ovelha lá.
Nascimento de novilha vermelha, visto como sinal do templo de Israel, e tem aqui a matéria. O Instituto do Templo de Jerusalém anunciou o nascimento de uma novilha vermelha. Segundo os rabinos do Centro Teológico, este é um pré-requisito para a retomada dos sacrifícios no templo, pois suas cinzas são usadas em rituais de purificação descritos no livro de Números. Cerca de 3 anos atrás, o Instituto do Templo, organização que dedica-se à preparação do terceiro templo e segue à risca todos os preceitos da lei sacerdotal, iniciou um programa para gerar uma novilha vermelha de acordo com os requisitos bíblicos. Eles importaram, como é que eles fizeram para chegar nesse animal, nessa novilha vermelha? Eles importaram dezenas de embriões da raça Red Angus e implantaram em vacas selecionadas. Depois desse experimento, nasceu então aí a novilha vermelha. Segundo o mandamento de número 19:2, os israelitas deveriam oferecer uma novilha vermelha sem defeito, sem mancha, sobre o qual nunca tenha sido colocado uma canga, para o sacrifício que geraria a chamada água de purificação. Então, irmãos, resumindo, já está quase tudo pronto. Faltando pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Digamos que amanhã, o cidadão lá, os donos da rocha, os muçulmanos resolvem ceder o local. Acreditamos piamente que acontecerá o arrebatamento da igreja. Quando o pastor Gedeon Júnior me escalou para falar sobre esse assunto, eu assisti vários e vários vídeos, e tem muitos pastores que não concordam, que não tem necessidade. Eu vi até um debate entre 2 pastores, um da Assembleia de Deus, um da Igreja Presbiteriana, e uns defendem que não há necessidade do terceiro templo, não vai precisar disso. Mas nós acreditamos que a palavra de Mateus 24, versículo 15, com Daniel 9, versículo 27, e a palavra do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, haverá sim a necessidade de um terceiro templo. O anticristo, o abominável da desolação, vai se assentar nesse templo, vai profanar e vai querer ser como Deus. Vai instalar aí o anticristo. E aí nós acreditamos dessa forma. Para terminar ali, mas o Tiago quer falar algo. Essa é a visão da Igreja Brasil para Cristo. Pré-tribulacionista. Nós não vamos ver isso aí, não. A paz e segurança. Essa é maravilhosa. A paz e a segurança de todo mundo. Então a igreja crê nisso, né, pastora? Está certo o entendimento. A igreja crê pré-tribulacionista. A igreja não vai passar por isso. A igreja nem vai ver essa aliança, terceiro templo. Sim, aí por isso que é por isso que eu coloquei essa. Desculpa, pastora. Pode concluir. É por isso que eu coloquei essa foto aqui, ó. Porque isso aqui causou muito burburinho. Essa foto aqui, ó. Visita de Bolsonaro a Israel. Isso foi em abril desse ano. Quando ele chegou lá em Israel, teve até aquela história de colocar a embaixada lá, aquela coisa toda. Quando chegou aqui, nessa visita, teve essa notícia aí, ó. Bolsonaro apoia a construção do terceiro templo em Jerusalém. Olha o que diz a notícia aqui, ó. Vou ler aqui para os irmãos, está muito pequeno. O presidente Jair Bolsonaro expressou claramente seu apoio à soberania israelense sobre Jerusalém, inclusive na Cidade Velha, quando visitou o Muro das Lamentações.
um dos locais mais sagrados do judaísmo, junto ao primeiro-ministro Benjamim. O governante brasileiro expressou seu apoio à construção do terceiro templo na cidade que é considerada eterna e indivisível capital israelense. Por que trouxe muita discussão? Porque esse acordo de paz, quem vai fazer é o anticristo. É o anticristo que vai fazer esse acordo de paz. Então isso aqui é uma notícia falsa, porque o que na verdade ele assinou no livro, que tem até ali a foto dele, ele estava, segundo informações, ele estava no Museu do Holocausto, que existe um livro para pessoas ilustres. E como chefe de Estado, ele assinou ali esse livro como pessoa ilustre no Museu do Holocausto. Nada tem a ver com a assinatura, porque foi muito criticado que ele não poderia participar desta aliança para a construção do terceiro templo, aonde quem vai reinar no terceiro templo é o anticristo. Então eu coloquei isso aí, ó, eu estava preparando o estudo, vi essa foto e achei interessante trazer para os irmãos. Então, irmãos, é o que o Tiago falou mesmo. Nós acreditamos piamente que quando acontecer isso, nós não estaremos aqui. É por isso que nós temos que estar sempre preparado, porque o Senhor volta de forma individual. Vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe orava da seguinte forma: Senhor, eu não quero passar pelas mãos dos médicos. Quando o Senhor tiver de me levar, me leva em casa. Deus atendeu a oração da minha mãe, a levou em casa. Só que antes disso, 3 dias antes, ela me contou um sonho. Ela falou assim: eu tive um sonho, e nesse sonho Deus falava assim para mim: eu sempre cuidei de você, e agora eu vou cuidar mais ainda. Eu sempre cuidei de você, e agora eu vou cuidar mais ainda. Então, o que acontece? Ali o Senhor voltou para ela de forma individual, mas aqui não, vai ser coletivo. Acontecerá o arrebatamento da igreja. Quem estiver preparado, sobe. Quem não estiver preparado, fica. Aí vai passar pela grande tribulação. E aí, irmãos, eu vou passar um vídeo para encerrar, que vai falar sobre o Instituto, o que estão preparando, o que estão fazendo. É um vídeo aqui para finalizar esse estudo. Quem é que coloca aqui para mim? Joel, pastor Elias, o vídeo aqui. E aí nós vamos encerrar com esse vídeo. Então, irmãos, entendido? Acabou esse ciclo de estudos. Domingo que vem traga a sua revista para nós iniciarmos a lição 12. Eu não sei se o pastor Gedeon Júnior vai ministrar em uma ou em 2 lições, mas enfim, o fato é que vai começar no próximo domingo a lição número 12. Ao terminar aqui esse vídeo, vamos orar e encerrar a palavra desta manhã. Presta atenção aqui, irmãos, por gentileza, nesse vídeo aqui. Irmãos, ele é legendado, viu? Então presta atenção, leia ali a legenda, para os irmãos entenderem. Esse vídeo aí são as principais personagens aí do Instituto, da construção aí do terceiro templo. Deus tem dado uma missão muito importante. Vá ver o meu povo Israel e dizer-lhe para construir o templo. Há um monte de problemas, mas é possível. Construir o templo no monte do templo. Isso é muito mais fácil do que construir do Estado de Israel. Esperando 200 anos. Um plano judeu para a reconstrução do templo. Até que ponto está alcançando hoje? Primeiro começou com a fabricação dos móveis do templo. Nós produzimos 7 ou 8 itens para o templo. Tudo deve ser construído antes da construção completa do templo.
to succeed to do all the items before the devil will build. At the same time, they were Então, creating fazer instrumentos musicais, the harp, tal como a harpa, instrumento musical de cordas. dandy, Fizemos roupas de rabino. and this menorah is Este é um candelabro de 3 milhões de dólares em ouro de 24 quilates com 42 quilos. pure 24 karat gold. And now, the latest project is we have E agora uma equipe de projeto estrutural architects who are working on the para a reconstrução do templo. A vinda do Messias e o templo, ambos estão próximos. The time of the temple is coming. And the time is short. O momento é muito curto, especialmente se eu assumir que isso vai acontecer nos próximos 10 anos. Ele está pronto, nós estamos. Tudo está pronto. No entanto, The temple can be built o templo pode ser construído apenas em um lugar. O local deve ser escolhido por Deus. Um lugar designado por Deus para construir o templo. Há milhares de anos. the location chosen by Este Deus fez a escolha para este local. O mesmo lugar. O lugar onde Deus escolheu. O lugar onde era o primeiro e o segundo templo. O lugar escolhido por Deus é o Monte Moriá. O templo santo deve ser construído em um lugar santo. location chosen by God. O lugar que foi escolhido por Deus, este é o local onde exatamente é o monte do templo. O Monte Moriá. Este argumento não pode ser aceito por muitos muçulmanos, palestinos e árabes. O Domus da Rocha é um templo santo e lugar sagrado para os muçulmanos. Eles acreditam que Maomé subiu ao céu neste lugar. Eu acho que o templo será reconstruído. Eu acredito que ele é fornecido no livro sagrado que os judeus construam este templo. É certo que o templo será reconstruído no monte do templo. Se as circunstâncias o justifiquem, seria possível, se eles decidam, se a situação evoluir, eles vão chegar lá. De que temos deveres para executar o terceiro templo. Os judeus estão esperando 2000 anos para reconstruir o terceiro templo. Jerusalém, agora considerando a reconstrução, o que vai acontecer com as pessoas se a construção iniciar. Quaisquer que sejam as tentativas para construir, o templo causará resultados catastróficos. É possível que o derramamento de sangue e guerra ocorra. Por sua vez, os países árabes e islâmicos, como Paquistão, Indonésia, Afeganistão, Egito e Síria, haverá um grande movimento. Tem também um grande movimento em cerca de 70 países islâmicos. Isso vai nos trazer maior risco. Muitos israelenses e árabes
that are lost in the serão war. sacrificados na guerra. It will be, I De think, todas as forças opostas que something enfrentarem like, Jerusalém, 5/6 of the Cinco- army that comes 5/6 up serão against, mortos. Jerusalem will perish. Com certeza, That's esse what will evento happen vai at that time. apresentar It'll take, just months and vários months. meses, será para enterrar os Big mortos. battle at the end No final of da grande the guerra e da desordem haverá battle Armagedon. at Armageddon. Apesar disso, os judeus tentam construir o terceiro templo no último momento, durante o grande desastre, I think the building a reconstrução do templo. signals things are coming É um to presságio de que o fim virá em breve. an end. The Preparação de uma restauração do templo, reestruturação do templo que está atualmente em Israel é um presságio do fim. Não podemos saber o tempo que isso vai acontecer. coming, Gostaríamos de ser a geração que vai ser a segunda vinda do Messias. ours could be the generation in which Jesus came back again. Quão longe estamos no cronograma de Deus do fim dos tempos? Então, irmãos, nós não sabemos quando isso vai acontecer. Amém? Mas nós temos que estar preparados para se encontrar com o Senhor Jesus. Pastor Eloide. Que a vinda do Senhor está próxima a uma realidade, né? Irmãos, no fim dos anos 55 em diante, eu já ouvia meu pai falar sobre a construção desse templo. Esse templo já está construído em vários locais do mundo. Em cada local do mundo existe um pedaço do templo. Isso desde o século passado, a gente sabia. Estão só esperando saber o local para virem os pedaços e unir. Já está construído. Tudo já está pronto. Tudo nos mostra que Cristo já volta, irmãos. O Senhor está voltando. Todos os sinais da Bíblia têm acontecido. O que está faltando? Só tomarem o local. Sei lá, como diz o Tiago, pode ser que, antes de construir, a gente já vá. E pode ser até que construa. Nós não vamos entrar na grande tribulação. Antes da grande tribulação, o Senhor nos leva. Como guardastes a palavra da minha profecia, eu te guardarei. Né? Da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Mas é uma coisa rápida a vinda do Senhor. É não abrir e fechar de olhos. Talvez se eu estiver pensando algo errado, eu já fiquei. Porque não deu tempo, né? Nem de pedir perdão. Então, irmãos, vamos viver uma vida de santidade, de purificação. Vamos viver a vida na presença do Senhor. Porque este templo já está construído. É como disse o homem aqui. Estão preparando tudo antes da junção do templo. Porque na hora que tiver a terra, é rápido. Já está tudo pronto. Até a vermelha lá, como é o nome? A ovelha, a novilha vermelha. Então, irmãos, tudo está pronto. E é como diz mesmo a palavra do Senhor, né? Que o Senhor virá quando ninguém espera. Como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento. Né? Muitas vezes eu vou no casamento e eu fico observando. Digo, se Jesus voltasse agora, quantos crentes ficariam? Irmãos? Mas para nós, né, irmã? É. Não é surpresa. Não. Eu acredito que aí, Está tudo bem. aí, é o tempo que a palavra do Senhor fala. Quem é santo, Santifique-se aí. e quem é sujo, Irmãos, e não vai demorar. Muita gente diz, eu ouço isso desde o tempo do meu avô, do meu bisavô, mas nunca foi como hoje. Hoje está demais. Você nunca vê uma igreja, a igreja do Senhor como está hoje. Eu lembro do pastor Van Dijk, que nos ajudou, lembra, né, pastor? Pastor Van Dijk dizia assim,
Eu não quero estar vivo na vinda do Senhor, porque os dias vão ser terríveis, vão ser dias muito difíceis. E realmente, irmãos, os dias para os servos de Deus estão sendo muito difíceis. E está piorando a cada dia. Por isso, vamos estar fiéis, seguros na palavra. Isso é coisa de gente quadrada. Eu vou morar numa cidade quadrada. Eu vou morar em Jerusalém. Certo, irmãos? É melhor que nos chamem de quadrados, mas vamos entrar no céu com o Senhor. Amém? Em pé, irmãos. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude para estarmos preparados, né? Pai querido e maravilhoso, obrigada, Senhor, pela palavra que Tu trouxeste aos nossos corações nesta manhã. Senhor, abençoa a nossa pátria. Eu sei que Tu amas nossa pátria. Nossa pátria, Senhor, tem estado ao lado de Israel muitas vezes. Quando o Senhor, Israel virou uma nação, quando Israel foi decretado ali, em 1948, Senhor, quem estava à frente era o brasileiro. E dali para frente Israel começou a novamente crescer, e tudo que tem que acontecer vai acontecer. O templo vai ser construído, não para ti, porque tu já entrastes no templo. Tu já disseste que daquele templo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse, que todas cairiam, e a tua palavra se cumpriu. Portanto, Senhor amado, tudo se cumprirá. Eu quero te pedir por nós. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia sermos mais santos. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, nos colocarmos na Tua presença como Tu queres. Tem misericórdia da igreja do Senhor no mundo nestes últimos dias. Oh, Senhor, derrama no Teu Espírito de uma forma poderosa, para que nós possamos estar sustentados em Ti, Senhor. Que nada venha nos abalar nem nos assustar, mas que o Teu Espírito em nossas vidas e o Teu Espírito agindo no meio da igreja nos fortifique cada dia mais e mais, Senhor, para este momento, o qual está para chegar. Tu não sabes, Jesus, assim diz a Tua palavra, só o Pai que sabe a hora. Glória a Jesus, mas ajuda-nos a ser fiéis, a estar contemplando as maravilhas do Senhor e estarmos em todo o tempo aguardando e esperando a Tua volta e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. O que a palavra nos mostra é que quando houver uma segurança completa, é a hora que Jesus volta, né? Eu creio que os jornais vão dizer: agora a paz e segurança, como diz a palavra de Deus. Nessa hora virá repentina destruição. Jesus leva a sua igreja. Irmãos, a vinda de Jesus vai ser destruição demais. Pensa o tanto de gente que vai desaparecer, o tanto de acidente que vai acontecer. Nossa, vai ser terrível, né? Jesus voltou. E aí quem quiser ir para o céu vai sofrer muito, porque continuará, haverá salvação, mas já não é mais de graça como agora. É aquela salvação terrível. Só em confessar, só em dizer que é servo de Deus, você já é morto. Você não vai comer, você não vai fazer nada se você não estiver servindo ao diabo e ao homem que vai estar nesse terceiro templo. Chip na mão, né? Coisa vai ficar feia. Tudo está preparado para a volta de Jesus. Já estão pondo chip aí na mão do povo, né? Até para você abrir uma porta e tudo. Mas naquele dia o chip vai ser, você vai pagar, né? Tudo com aquele chip. Então não vai ter jeito de você sobreviver. Então vamos estar preparados enquanto Jesus não voltou. Que a hora que tocar as trombetas, aleluia, quando tocar as trombetas, né? O Senhor descerá.
estará nas nuvens. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, juntamente nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Eita, o cemitério do Cama vai ter um alvoroço danado nesse momento, né? E de todos os locais. Então, queridos, firmes. Amém? Deus os abençoe. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos?